Oi gente, tudo bem? Vamos lá. Nesses dias aí que a gente está meio parado aí com as aulas por conta dessa questão do vírus, eu estou produzindo alguns vídeos e vou postar aqui para vocês, tá? A gente está no ateliê, isolado aqui, e aproveitando e trabalhando e produzindo, mas de portas fechadas. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre argilas coloridas. Decorações com argila colorida. O universo é muito vasto pra gente brincar, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês, aproveitando que eu ganhei algumas argilas da Farias. Eu já falei no outro vídeo que eu fiz de Thor, que eu ganhei umas argilas coloridas da nova Farias, e eles têm algumas argilas da linha Color, que são essas cores básicas aí que vocês estão vendo. São algumas argilas que dá para você trabalhar, né? Eu fui questionado sobre a questão das argilas coloridas, sobre a questão da toxicidade de usar essas argilas coloridas. Então eu quero falar rapidamente aqui para vocês. Com essas argilas não precisam se preocupar, elas não são coloridas com os óxidos, com os corantes inorgânicos pesados, tá? Porque a gente tem alguns corantes inorgânicos que são muito pesados. Por exemplo, essa vermelha aqui é com óxido de ferro vermelho, tá? Então ela não fica aquele vermelhão, tipo, tá vendo aquela pecinha ali, ó? Olha lá, ó, aquela jarrinha, não fica esse vermelhão dessa jarrinha aqui. Não, ela fica um vermelho terracota, que é igual um terracota. Então a gente chama de vermelho, mas não é por conta do vermelho do óxido corante inorgânico. Porque os corantes inorgânicos têm alguns metais que são nocivos e, de certa maneira, assim, eles são preparados para utilizar em esmaltes, são encapsulados. Já falei nas aulas de esmalte sobre essa questão de encapsulamento, que deixa menos risco. Mas quando se trata de usar em grande quantidade para colorir uma massa, isso pode ser prejudicial à saúde, sim, porque o manuseio, né, ó, tá vendo? O respirado, o pó, então tem que tomar cuidado com esse tipo de argila. Então essas argilas, elas são coloridas com os óxidos minerais menos nocivos, vamos dizer. O que você encontraria numa argila normal aí de trabalho, tem. É lógico, tem algumas cores que tem, por exemplo, tem cobalto, tem essas coisas, mas aí, tipo, atox, essas coisas não tem problema. Respirar, eu nunca lixo as minhas peças. Odeio lixar, porque lixar é o que você mais respira. Então é muito, muito complicado. Se você tem que lixar, lixe com máscara, e máscara boa, de filtro, não uma máscarazinha dessas que nem está se encontrando hoje, dessas de médico. Use máscara de filtro mesmo se você tem que lixar uma massa dessa. Ou qualquer outra massa, gente, qualquer outra argila, tá? Porque isso vai refletir para vocês a longo prazo a respiração. Então, desculpa, quanto a óxido... Nossa, não pode tossir agora. Quanto a óxido corante, não tem problema, essas argilas não têm essa concentração, então tá bom? Eu vou mostrar uma técnica de decoração aqui para vocês, rapidamente, para vocês entenderem o processo, tá? Eu vou explicando e vou falando de algumas questões técnicas que podem acontecer nesse tipo de decoração, ok? Vamos lá então. Eu peguei um pedaço de uma argila, segundo é uma argila amarela. Quando ela fica queimada, gente, ela não fica um amarelão, então não espere muito por ela. Mas ela fica tipo uma tonalidade mais ou menos assim. Mas ele coloca como amarelo, mas tudo bem. Já é uma argila diferente, de cor diferente pra gente colorir, tá? Já vai ficar interessante. O que que eu fiz? Abri um pedaço aqui, peguei uma ferramenta dessas que eu tenho aqui de acabamento redonda, e eu simplesmente tirei uma lasca assim, ó. Passando a ferramenta toda aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó, abro e tiro uma cobrinha. Eu fiz isso repetidamente, tirei 4 aqui, peguei uma vermelha, coloquei aqui no centro. E vou colocar essa outra cobrinha aqui e essa outra aqui. Não fechou direito, então vou tirar mais uma. Pronto, ó. Tá vendo? Fiz um rolo aqui dessas cobrinhas. E aí eu vou simplesmente... Vou dar uma leve pressionada nela, não quero muita pressão, só para que ela vai grudar uma na outra. E daqui a pouco vocês vão entender o que eu vou fazer com ela. Outra coisa que eu fiz, eu abri pequenas placas com o restante das argilas coloridas, tem mais ou menos 3 milímetros aqui, tá? Usei a plaquinha de 3 milímetros, acho que tem um pouquinho mais, os 4 que eu não abri tão bem assim. Então aproveitei todas as cores, essa aqui é a verde, essa aqui é a amarela, essa aqui é a vermelha e essa aqui é a azul. Ó, fiz um sanduíche aqui, sanduíche X das plaquinhas. Eu vou tirar só o excesso que está sobrando aqui.
Não vou desperdiçar isso aqui, ó. Olha o efeito. Não vou desperdiçar. Isso aqui eu vou misturar. Ó, depois eu vou fazer uma peça com ela no torno, tá? Então os pedacinhos que sobram, aqui eu vou fazer uma coloridona lá no torno, ó. Mas isso aqui vai ficar para uma outra hora, tá? Aí aqui, ó, eu fiz esse processo, ó, colori ela aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um rocambole aqui, ó. Vou juntar e vou enrolando ela. Ó. Mais ou menos no meio aqui, ó. Tá? Mais ou menos no meio. Não precisa ser exato. E aí dá pra gente ver bem o efeito. Tá vendo? E aí o que a gente vai fazer? Vou explicar algumas coisas aqui sobre uma decoração com isso aqui e aquele outro lá. O que acontece é o seguinte, existe algumas pessoas, e eu vou colocar um vídeo aí pra vocês, ó. Então, gente, essa técnica é conhecida como nerikomi, uma palavra japonesa, nerikomi. Se vocês podem fazer assim também, unindo partes. Porém, o que acontece é o seguinte, é que a chance de soltar é muito grande, porque tem que ter uma colagem muito boa entre as partes e tem que ter uma união. Já tentei várias técnicas assim e soltaram. Então, você precisa tomar esse cuidado quando vai fazer o nerikomi. Ele chega a unir com um pouquinho de barbutina, olha só, ele passou uma lama de barbutina para unir, para dar essa colagem. Então eu vou fazer no método um pouquinho diferente desse do nerikomi, mas dá para fazer assim também. Então elas podem se soltar nesse intermeio aqui. Então eu preciso tomar esses cuidados. O que eu vou fazer? Para que isso não aconteça, eu não tenha esse problema dela soltar nesse intermeio aqui, eu vou unir ela com uma outra placa, vocês já vão entender. Eu não vou fazer uma peça usando somente essa argila. Eu vou unir ela com outra peça. Mesma coisa eu vou fazer com essa aqui. Com uma ferramenta aqui, ó. Só para aumentar o vinco aqui. Tá? Detalhe, procure usar as mesmas argilas dos mesmos fornecedores. Eu poderia, ele não me mandou nenhuma branca, eu queria uma branca para fazer o fundo. Não veio nenhuma branca, então eu vou usar a granito, que ela é um pouquinho marrom depois de queimada. Ela é um pouquinho cinza depois de queimada, mas vai ficar bonita, tem as pintinhas, né? O que acontece? Se eu tivesse uma branca, por exemplo, tem a branca do Pascoal, mas se eu usar a branca do Pascoal, eu sei que são materiais diferentes, produtos diferentes agregados nessa argila, elas vão ter contração diferente, vão ter movimentação diferente, provavelmente vai rachar minha peça. Então eu preciso sempre tentar trabalhar com o mesmo fornecedor, o mesmo tipo de massa. Se eu for colorir, eu vou colorir o mesmo tipo de massa, não vou colorir massas diferentes, porque eu vou ter contrações diferentes, retrações diferentes pelo tipo do material utilizado. Tá? Então a gente sempre se preocupa com isso. Então eu vou usar granito da Farias para abrir uma placa e aí eu vou dar sequência no trabalho aqui. Eu não vou mostrar o processo de abrir placa para vocês, que eu já mostrei em outros vídeos, tá? É só para não demorar muito o vídeo. E então eu vou abrir uma placa que eu vou usar para fazer uma peça, tá bom? Então eu abri uma placa, né? Usei a varetinha de 7 milímetros de espessura, na qual o que eu vou fazer? Eu vou construir duas tigelinhas usando esses dois moldes aqui. A gente já mostrou esses moldes, a Mariana já mostrou esses moldes que a gente plástico, a gente compra em casa de produtos para festa e a gente encapa com um tecido para ficar fácil de usar. Então eu vou usar esse molde aqui, tá? Lá no destaque do Ateliê de Cerâmica Barbosa. Isso, lá no destaque do Instagram do Ateliê de Cerâmica Barbosa tem lá ela encapando esse vídeo explicando que material que ela usa. Para vocês entrarem lá, tá? Mas no nosso, aqui no Sparkle também já coloquei o vídeo completo também. Vocês podem achar também. Outra, eu vou usar essas forminhas de frios, tá? Eu não faço nada nelas, dá para fazer direto aqui em cima. Se grudar, ela não racha, porque é muito flexível e dá para usar e quando quebra, descarta, eu uso bastante, principalmente quando vai fazer a oficina. Então eu abri uma placa aqui, tá? Essa placa aqui.
para essa peça maior aqui, ó, que eu vou utilizar nessa aqui. Então eu posso até já delimitar um pouquinho a área dela aqui, ó, porque eu sei que não vai ficar além dela e eu não fico com argila ressecando aqui e eu já empaco, ok? Então vamos lá. Qual que é o truque aqui, o segredo aqui que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá. Eu peguei aqui no ateliê uma plaquinha qualquer, deixa eu posicionar aqui, de madeira, ok? Peguei esses prendedorzinhos aqui, né, que são esses ganchinhos para pendurar. Bati aqui nessa madeira, prendi ele, peguei um nylon, um fio de nylon, então eu deixei ele amarrado aqui. Nylon, pesca, que eu tenho no ateliê, bem fininho. E amarrei aqui, ó, daqui a aqui, deixando um espacinho bem pequenininho aqui embaixo, ó, mais ou menos de 1 milímetro, 2 milímetros, que ela levanta um pouquinho. Acho que 2 milímetros de espessura. E com isso aqui eu consigo dar uma tensão, ó. Apertar ele um pouquinho, ó. Tá vendo? Bem tensionado. Vou cortar um pedaço aqui. Então tá bem esticado e bem baixinho. Aí o que a gente vai fazer? Vou pegar um pedaço de plástico, do saco mesmo de argila. Cortei ele, só a boca do saco. Aí eu passo ela aqui por baixo, ó, da linha. Isso pra a gente fazer um trabalho sozinho, né? Solitário aqui, vamos dizer assim. E aí o que eu faço? Ó, aquilo que eu cortei, coloco ele aqui, venho aqui e venho puxando o plástico. Tiro, ó, tá vendo? Uma fatia super fininha, ó. Tá vendo? Da decoração. Isso aqui eu vou usar agora na minha placa ali para decorar. Então eu vou cortar mais alguns, sempre limpo, ó. Tipo fatiar frios no supermercado, ó. Tá? Isso aqui é buraquinhos, não tem problema, né? No que eu vou fazer ali não tem problema. Se fosse eu construir uma peça, a Mariana já ficou de olho nisso aqui para ela fazer uns colares, né? Ela vai usar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que guardar para que ele fique homogêneo. Depois eu explico. Aí eu vou fatiar vários ali, ó, tá? Que nós vamos usar para decorar naquela peça ali. Aí já volto aqui. Lembra aquele pedaço que sobrou de várias argilas que eu misturei? Olha só, tá vendo? Peguei aquele restinho, misturei, olha que desenho legal que ficou. Então eu vou fazer alguns deles também, ó. Coloco ali, tá? Ó, que legal que ficou. Então além do cortar dois para ver se a gente agiliza o trabalho, colocar dois, limpar, segurar e puxar dois. Trabalho de preguiçoso, tá? Poderia cortar só um. Deu, mas você fica perdendo mais o controle. E segue fatiando frios. Faz bem fininho, moço. Fica, ó. Eu acho que vai dar alguma coisinha assim. Então vamos lá. Placa aberta, tá? Esqueci de pegar um negócio aqui. E agora vamos fazer, olha só, cortei vários, nós vamos usar para decorar, tá? Vou usar aqui um pouquinho desse borrifador para jogar um pouquinho de água aqui, deixar ele um pouquinho úmido. Posso deixar demais também, senão desliza. Laminha. E agora a gente pode brincar com a decoração. Tem esse aqui. Eu acho que eu vou colocar tipo um aqui. Vou colocar um desse em cada extremidade. Assim. Pegar rocambole colorido aqui. Opa, quase grudou. Oxe. A camadinha fica tão fininha que quase grudando.
Então o que que acontece? Eu vou agora fazer a união dessa decoração com a minha cerâmica. Então eu vou levemente passando o rolo, ó, tá? Ah, esqueci de colocar os guias pra eu não perder a altura. Aí eu tenho que ir alternando para não estragar o desenho, não espalhar tudo de um lado só. Aí eu vou mudando ele de posição. Afinal, a florzinha ficou um bloco só, mas tudo bem, vai ficar interessante. Vou mudar de posição de novo. Pronto, tá unido. Ó, tá vendo? O que que acontece aqui, gente? A chance disso rachar é muito menor. Eu já fiz, por exemplo, em situações que como eu falei para vocês, poderia então abrir uma placa usando isso, fazer grossão assim e já abrir uma placa. Só que como houve uma união aqui, ele pode soltar. Aqui eu criei uma pressão muito maior, tá vendo? Ó, criei uma pressão muito maior. Então a chance dele soltar é muito menos. Então aqui eu posso brincar mais com a minha decoração. Então posso ter uma segurança que tem uma placa de argila aqui embaixo, sendo da mesma argila. A gente vai transferir ele para a plaquinha. Fala. Se eu quiser fazer uma caneca e depois colocar na frente, fazer igual aquele efeito que você fez, posso fazer também. Se for caneca de modelagem ou no torno, pode fazer também, não tem problema nenhum, dá pra fazer. Deu ideias. Dá pra fazer. Você pode, segura aqui pra mim, já que você tá aqui, assistente, vai. Obrigado. Se a assistente puder colocar o prato também pra mim, eu agradeço. Ali, ó, só. O argila é errado. Vou chegar mais pra cá. Eu posso guardar essas tirinhas fininhas pra fazer no torno ou não? Pode, até melhor, porque daí elas vão... Quanto mais tempo elas ficarem dentro de um plástico descansando, mais aderidas uma vai ficar na outra e menos chances de rachar. Usar elas para criar alguma coisa. Esse prato ele permite eu fazer esse movimento, tá? Ele é firme. Não, ele não tem muita curvatura, tá? Não tem muita curvatura, então não vai ficar uma coisa muito aprofundada, mas você pode, né, fazer. Deixa eu pegar aqui. Isoporzinho. Ó, cuidado, aquilo que eu falei, ó, cuidado para mexer com a placa. Aquele arremate, mas só para vocês
usarem uma pecinha, ó, frios. Aí todos vão perguntar, mas não vai grudar? Então, gente, ela simplesmente a gente vai deixar aqui, ela não gruda assim com facilidade. E mesmo quando gruda, é uma peça fácil de você descartar, né? Eu tenho um monte dessa aqui. Então, ó, tá vendo? Então não vai ter problema assim. E ela vai ficar aqui e vai ganhar o formatinho da minha tigelinha. Então é isso, gente. Só para vocês verem as possibilidades que dá para brincar com argila colorida. Depois nós vamos fazer mais algumas coisas no torno também. E aí eu vou mostrar para vocês outros resultados. Mas isso aqui é uma opção fazendo o uso do nosso cortador de frios aqui caseiro para dar o resultado, ó. De novo, 2 araminhos, dois pegadores, desenho esticado, e aí eu puxo o plástico, passo e tá fatiado, tá bom? E como a Mariana falou, posso decorar isso aqui no torno. Vamos experimentar depois, aí vocês vão ver, tá bom? Até mais, tchau, tchau.